Vamos abrir nossas Bíblias. Em Mateus, no capítulo 25, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 30. Mateus 25, do verso 14 até o verso 30. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és severo, homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receioso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, recebia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque há que todo que tem se lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Senhor, nós estamos diante de Ti, estamos diante da Tua palavra, estamos, ó Pai, nesta noite, prontos a ouvir aquilo que Tu queres. Pedimos, ó Pai, que Teu Espírito esteja falando em cada um de nós. Pedimos, ó Pai, que a Tua bênção, Senhor, da disposição do trabalho, da disposição de ganhar outros talentos, Senhor, esteja em todos nós. Pedimos, ó Pai, que Tu esteja, Senhor, dirigindo a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Como eu falei para os nossos irmãos outro dia, eu peguei esse ano uma tarefa difícil lá na escola, que é coordenar os professores de bacharelado em sistemas de informação. E ontem eu fiz a primeira reunião. E aí, no final da primeira reunião, um dos professores teve um embate contra um outro, né, de questões pessoais. Aí um dos professores lá falou: nós elegemos o professor Tiago para que ele seja o ponto de união de todos nós. E agora, então, nós vamos ficar aí discutindo entre nós. Então, eu fiquei até meio pasmo, né? De que às vezes as pessoas veem a gente também como um ponto que a gente está lá para juntar aquilo que está disperso. E eu fiquei feliz porque eu acho que é uma missão daquilo que Deus coloca para cada um de nós. Essa parábola, ela também fala de missões, né?
ou fala dos talentos, ou fala daquilo que a gente pode ter como dádiva de Deus e daquilo que a gente pode fazer com as dádivas que Deus nos dá. E em primeiro lugar, nós podíamos dizer que uma parábola como essa, não é uma regra, e nem é um mandamento, e também não é uma lei. Jesus não ensinou por parábolas para traduzir a lei ou para expressar a lei, e nem para dar regras, e nem fazer novos mandamentos. Mas ele usou a forma de parábola para ensinar, para dizer às pessoas aquilo que elas tinham que entender sobre o reino de Deus, sobre aquilo que elas tinham que perceber no reino de Deus, os detalhes que elas tinham que perceber no reino de Deus. E muitas vezes nós podemos até pensar nas outras tantas parábolas e sabermos como Jesus usou tão bem, e as pessoas que entenderam o seu reino através das parábolas, eles ficaram maravilhados deste reino de Deus que é maravilhoso, e um reino de Deus que traz ao coração do homem algumas coisas que muitas vezes ele não está atento. E eu digo que esta parábola dos talentos, talvez ela também tenha esse princípio, de que Jesus estava expondo o seu reino. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. E os bens do reino de Deus são os dons de serviço que todos nós temos. Os bens do reino de Deus, poderíamos dizer também que é a nossa própria vida. Se a gente pudesse comparar a nossa vida, talvez também compararíamos como as principais definições do talento. Não sei se vocês já ouviram a definição do talento, que diz que talento equivale a 34 quilos de ouro, Eu penso que a gente não pesa 34 quilos de ouro, mas que a gente é uma vida que vale ouro. A gente gastaria mais do que 34 quilos de ouro por causa da nossa vida. E eu diria que Deus certamente nos colocou coisas maravilhosas, ou nos deu esta preciosidade para cuidarmos. Esta bênção de Deus, que é cuidar daquilo que temos, da nossa própria vida, com o serviço que nós fazemos para o reino de Deus. Então ele viajou, Ou ele viajou, mas pelo seu Espírito ele está conosco todos os dias. Porém, ele nos deu um encargo, uma responsabilidade, nos deu aí esta situação que nós podemos pensar de que o reino de Deus é assim mesmo. O servo, nós somos seus servos, e Deus nos deu tantos bens, e principalmente a vida, que são bens que Deus nos dá para que possamos cuidar. A primeira parte, o primeiro versículo que fala, no verso 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Então nós poderíamos dizer que nesse versículo, Jesus estabelece um relacionamento entre os seus servos, o seu reino e as responsabilidades de cada um. E como ele chamou para si, ele chamou para que, não para o serviço aqui da salvação, não era para que aquelas pessoas estivessem sendo salvas, não foi o chamado de salvação, mas foi o chamado de serviço, foi o chamado para que as pessoas se imbuíssem das suas vocações, daquilo que elas têm na possibilidade na sua vida, para dirigenciar corretamente, para ter uma gestão correta das suas coisas e dos seus bens, mas pensando no reino de Deus, porque quando nós encontramos aquele homem que no fim ele recebeu um talento só, e ele achou que Deus era muito bravo, e que Deus só ia cobrar dele, então aí ele não tinha entendido o reino de Deus, não tinha entendido qual era a dádiva de Deus para a sua vida, e então ele achou que Deus estava cobrando muito, ou que Deus ia cobrar muito além da sua vida, ou muito além das suas possibilidades. Mas a gente vê que o texto separa corretamente ao que recebeu 5 talentos, ao que recebeu 2,
E Jesus, no fim, dá a lição dos banqueiros, dizendo: se pelo menos você entregasse o dinheiro aos banqueiros, eles me dariam os juros. E você realmente negligenciou a sua vida, negligenciou a responsabilidade que você tinha. E então nós temos esta forma que Jesus confia, ou confiou a eles os seus bens, confiou aos homens desta parábola, né, os seus bens. Como Deus faz também na nossa história, criando valores reais de vida para todos nós, criando condições reais do dia a dia para que possamos exercitar aquilo que Deus nos dá. Nós temos todos os dias os privilégios, nós temos todos os dias as responsabilidades, nós temos todos os dias as oportunidades, nós temos todos os dias uma forma de ver a vida com Deus. E muitas vezes, se a gente se esquece, as coisas acabam não correndo corretamente como a gente gostaria. Podíamos dizer que nem como Deus gostaria que a nossa vida corresse. No reino de Deus, o valor não se mede pela forma de moedas. E nesse texto foi comparado com o ouro apenas para saber o valor dos talentos. E nem o ouro nem a prata, mas sim o serviço prestado aos outros e a Deus. E quando nós nos reunimos, nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Quando nós entendemos que somos criaturas e devemos a Deus o nosso culto. E nós ficamos pensando, como será então um culto em que todos nós somos chamados por Deus? Poderia ser um lugar muito favorável, muito gostoso, onde nós encontramos os nossos melhores amigos? Poderia ser um lugar assim, como igreja. Porém, a nossa primeira finalidade não é como se fosse esse clube dos melhores amigos. A nossa primeira finalidade é o nosso serviço a Deus, é a nossa compreensão de Deus. E a igreja é uma situação interessante, porque quando nós temos, por exemplo, na sociedade, nós trabalhamos numa empresa, nós temos a obrigação naquela empresa, porque nós recebemos o salário. Nós temos as nossas obrigações para mantermos as nossas vidas e temos o retorno do nosso trabalho. E aí a gente pode pensar, aí na igreja, nós temos o retorno do nosso trabalho? Nós recebemos mais porque estamos na igreja? E eu acredito que tem muita igreja hoje fazendo da igreja ou da pregação da igreja como se ela fosse uma empresa, onde tivesse que retornar dinheiro ou bens. Mas nesse texto nós não temos que retornar dinheiro ou bens, nós temos que retornar aquilo que Deus nos confiou de importante para que nós pudéssemos sobreviver e servirmos a Deus. A condecoração, né, dos discípulos aqui, ou daqueles que participaram desta parábola, entra no gozo do teu Senhor. Não falou, olha, você foi muito bem, agora 30 vezes mais, 100 vezes mais. Não foi nada disso. Entra no gozo do teu Senhor. O resultado, a recompensa, né, não era através de dinheiro, não foi através de dinheiro para os discípulos ou para esses que Jesus usou na parábola, mas foi exatamente de estar vivendo a bênção da presença de Deus, do gozo de estar com o seu Senhor, o Deus dos céus e da terra, o Deus eterno, o Deus maravilhoso. Então, por isso que nós muitas vezes não podemos relacionar a bênção da igreja, né, com as bênçãos materiais, mas primeiramente pensar em tudo aquilo que Deus nos dá, pensar em tudo aquilo que nós devemos a Deus enquanto criaturas, em tudo aquilo que nós temos disposição para servir a Deus, porque não seremos contados por moedas, não seremos contados por ouro, não seremos contados por prata, mas receber de Cristo a bênção de dizer, entra no gozo do teu Senhor. Entra na paz do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor, entra na satisfação do teu Senhor, entra na fé que Deus pode nos colocar, entra na esperança de Deus em Cristo Jesus. E nós recebemos de Deus esta bênção. Ele subiu
e concedeu dons ou concedeu talentos à igreja. Os dons são as coisas mais preciosas do reino de Deus. E quando nós nos juntamos, quando nós nos unimos como igreja de Cristo, nós entendemos que esta bênção de Deus são as coisas mais importantes desse servir a Deus com alegria e de todo o coração. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. O Senhor repartiu os talentos com os seus servos. Para fazer uma avaliação apenas como comparação, né, nós podíamos dizer quanto recebeu cada um desses servos. O que vocês imaginam? Quanto dinheiro daria hoje, se fôssemos comparar em dinheiro apenas como medida? Um talento era igual a 6.000 denários. 6.000 denários era o salário de um dia. Então, 6.000 dias equivaleria a um talento. O cara que ganhou 5 talentos, ele ganhou 30.000 denários, certo? Cada um recebia o que equivaleria, por exemplo, a média de hoje, de R$30 do trabalhador braçal hoje. Um ajudante de pedreiro ganha de 30 a 40 reais por dia. Então, se a gente fizesse nessa comparação, quem ganhou 5 talentos ganharia 900 mil reais. Quem ganhou 2 talentos ganharia 360 mil reais. Quem ganhou 1 talento ganharia 180 mil reais. Daria para trabalhar como dinheiro? Era um desafio enquanto dinheiro. Porém, o que o Senhor estava querendo era a fidelidade dos seus servos. O que o Senhor estava querendo era o serviço dos seus servos e não a recompensa em dinheiro. Tanto é que ele não falou, olha, agora que você ganhou 900 para mim, eu vou dar uma comissão, né? Eu vou dar, você merece 3 vezes a comissão maior porque você ganhou mais. Mas ao que recebeu 5 e ao que recebeu 2, o que Jesus propôs era igual. Entra no gozo do teu Senhor. Então, quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós temos que, nas parábolas, buscar aquilo que Deus quer nos ensinar pelas suas parábolas. Então, nós precisamos entender que aqui não estava, mesmo apesar dos valores aqui citados, não estava a questão do valor, mas estava a questão de estar prestando um serviço ao Senhor do reino, ao Senhor que ia se ausentar e que um dia iria voltar, o Senhor que iria estar longe durante um tempo, mas ele voltaria. E na minha vida, ele deixou aqui, já faz 61 anos e ele ainda não voltou. Na vida de alguns já faz mais tempo, né? Eu não vou chamar a Dona Ivone porque, né? Mas nós diríamos que alguns já faz mais tempo que o Senhor deixou aqui para cuidar deste serviço dele e das coisas dele. E quando a gente está contando aí 50 anos da igreja, aproveitar até o culto aqui para falar, nós temos o nosso documentário e vocês vão ver, ficou maravilhoso, muito bom mesmo. E quando as pessoas falam, por exemplo, da igreja, aí vem fala um pedaço daquele, outro continua naquele mesmo assunto, e foi um trabalho maravilhoso. Parece que todos estavam conversando ao mesmo tempo, e no decorrer da história da igreja, e ficou muito bonito. Então vocês vão ver, porque é esse Senhor que nos deixou um serviço, esse Senhor que nos deixou uma realização da sua igreja, e nós gravamos esta realização dos nossos irmãos que passaram, que receberam os seus talentos, conduziram os seus serviços e trouxeram até hoje. E nós temos alguns que estão ainda, né, Stutz, até hoje trazendo desse talento, dessa capacidade que Deus deu, deste amor que Deus deu, para que o reino de Deus continuasse, para que o reino de Deus vencesse os obstáculos, para que o reino de Deus não se abatesse nas dificuldades, não se abatesse nas complicações das vidas das pessoas. Que nós podíamos dizer que antigamente as pessoas eram menos complicadas que hoje. Porém,
o reino de Deus e o serviço a Deus tem dado a vitória da Igreja de Cristo, do serviço de Cristo, da obra de Cristo em nosso meio. Nós, aqueles que passaram e como diz o versículo 5, escondi na terra o que me deste. Esse, porém, recebe do Senhor parte de seus bens, porém, esconde na terra. E depois de algum tempo, vai devolver ao Senhor o que apenas o Senhor lhe deu. A relação nossa que temos com Deus, por incrível que pareça, não pode ser paralisadora. Isto é, nós não podemos crer num Deus que nos paralise como se nós fôssemos ser cobrados de Deus de uma forma severa, como pensou esta pessoa. Nós temos que estar nos entregando a Deus de forma graciosa, de forma abençoada, de forma alegre, de forma feliz, porque Ele nos deu talentos. E esses talentos nós podemos traduzir em serviços para o reino de Deus. E que a gente jamais venha ouvir do Senhor servo inútil. Jesus mostra que nem colocou dinheiro no banco. Então foi inútil mesmo, que não quis saber. Porém, nós como filhos de Deus, não somos pagos para vir à igreja, não recebemos em dobro por vir à igreja, não vamos ganhar salário dobrado por vir à igreja, mas vamos prestar o nosso serviço a Deus. Vamos prestar o serviço da nossa consciência a Deus, daquilo que Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos chamou da perdição para a salvação. Deus nos chamou para que a gente reconheça que nós somos criaturas de Deus e que devemos a Ele culto, devemos a Ele serviço, devemos a Ele sermos participantes desse reino. Então Deus certamente constrói a vida das pessoas, Deus constrói a vida dos nossos semelhantes. E na nossa sociedade há muito que se construir, há muito que fazer para desenvolver o ser humano deste nosso momento. Então nós temos que pregar muito o Evangelho, viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho, conviver com as pessoas, ajudar a melhorar a vida das pessoas, para que elas também prestem o serviço a Deus e que elas também ganhem de Deus serviços, e esses serviços redundem em engrandecimento do reino de Deus. É preciso ser achado útil na vida com Deus, e isto reflete não só a nossa aceitação do Senhor, mas também a nossa autoestima e realização. Quando nós temos autoestima, e a nossa autoestima é elevada, nós podemos estar alegres e trazendo o reino de Deus e a realização daquilo que é o reino de Deus na nossa realização pessoal. Que nós não sejamos aqueles que estão debilitados, caídos, mas sejamos aqueles que recebem de Deus os talentos, recebem de Deus as incumbências, recebem de Deus os serviços, e que nós possamos produzir os serviços. E que esses dons na nossa vida pessoal, sejam dons de misericórdia, sejam dons de compaixão, sejam dons de amor, sejam dons de paz, sejam dons de alegria e de prazer pela vida cristã. E que a nossa parte da vida com Deus é que participamos desta graça maravilhosa de Cristo, assim como Cristo se realizou e se sentiu bem em fazer a obra de Deus, que nós também possamos fazer a obra de Deus e nos sentir bem e felizes cada dia, conforme foi o nosso Senhor. Que nós não sejamos como aqueles que acham que Deus é severo, que Deus vai dar o castigo, mas daqueles que reconhecem que somos participantes dessa glória de Deus no nosso mundo. O que você carrega no teu coração sobre Deus? Quais são as referências que você tem sobre o Senhor? Você tem acalentado no seu coração este amor por Deus? Você tem colocado na sua vida esta paixão por servir a Deus com alegria? Este é o objetivo da igreja.
O Senhor não fala de dinheiro, mas fala da vida que se exclui, que se omite de fazer o favor de viver bem nesta vida, servindo a Deus. Quando Jesus cobra, ele diz: naquele dia direi, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, forasteiro e não me acolheu, enfermo e não me visitou. Que a igreja de Cristo entenda os valores do reino e que esses valores do reino de Deus nós possamos reagir com serviços para Deus, com dedicação a Deus, com dedicação dos nossos talentos a Deus. O servo pode ter alguma influência sobre aquilo que lhe foi dado? Nessa parábola, talvez o que teve 5 não teve nenhuma influência, o que teve 2 também e o que teve 1 também. Porém, o Senhor mesmo confiou a eles, o Senhor confiou a cada um de nós, mesmo sem que nós tivéssemos merecimentos, mesmo sem que nós tivéssemos ainda demonstrado a Deus que teríamos responsabilidades, que teríamos capacidade ou que teríamos a vontade de fazer as coisas de Deus. Mas Ele tem nos confiado a sua obra, Ele tem confiado a sua igreja, Ele tem confiado esses 50 anos às nossas vidas. Precisamos então não enterrar o que Deus nos deu e também agir e continuar com força e dedicação, porque Deus nos deu grandes talentos, Deus nos deu grande vontade de servi-lo, Deus nos deu muitos bens para administrar, mas que são bens para a recompensa do seu reino, que são bens para vivermos e darmos uma vida melhor às pessoas que estão vivendo a tristeza e a dificuldade do nosso tempo. Ontem nós estávamos no culto da jubilação do reverendo Valdomiro e tivemos aquela música do Manuel. E eu estava pensando, que aquela música Canto da Paz, que muitas vezes a gente esquece, de ser esses semeadores da paz. Esquece de levar esta paz ao coração das pessoas. E hoje nós vivemos num mundo de violência, num mundo de intranquilidade, num mundo de conflito, e nós precisamos semear paz ao coração das pessoas. E Deus nos deu esse talento de paz, esse dom de paz aos nossos corações. Não deu como o mundo dá, mas nos deu a sua paz, para sermos instrumentos desta paz gloriosa de Cristo, para levarmos a este mundo e desta fé em Deus. Quando a Bruna fez a pergunta, o que é fé, eu fiquei pensando. E eu pensei em várias coisas. E a primeira coisa que eu pensei foi repetir aquele versículo, que a fé é a certeza das coisas que não se vê, é a substância das coisas que não se vê. E também pensei, que a fé é a nossa resposta a Cristo, resposta à obra de Cristo. Ele nos deu a salvação, Ele morreu pelos nossos pecados, e quando nós temos fé, nós vamos entregar a nossa vida como resposta àquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Que nós possamos então traduzir isto em serviço a Deus, na glória de Deus, para o bem da comunidade, para o bem dos filhos de Deus, para o bem do nosso mundo, para o bem da nossa sociedade, porque nós somos chamados a servir a Deus e Ele nos deu talentos. Oxalá ninguém que está aqui hoje possa enterrar os seus talentos, mas que todos nós possamos chegar e falar: ganhei mais tanto, Senhor. Estou dedicado e cada vez mais dedicado a Ti, porque acredito no trabalho, acredito no serviço que Tu me confiaste. E Deus certamente dirá a cada um de nós: entra no gozo do Teu Senhor. Que Deus nos abençoe.